Deixa eu admitir o Lucas aqui. Ok, agora vamos lá. Então, vamos lá, começar. Primeira questão da atividade do livro. Há variabilidade genética em indivíduos que se reproduzem assexuadamente? Professora? Eu coloquei que não, professora. Eu coloquei que não, professora. Porque, tipo, eles vêm de broto, aí... São tipo Eles clones. são tipo clones. Isso. São tipo clones. Tipo, dessa eu primeira coloquei parte. não, ocorre variabilidade genética, ou seja, os indivíduos deles, né? Essa letra tá muito feio. Botei que não e alguma outra coisa. Há sim variabilidade. Mas só que essa variabilidade aí, ela não se deve à questão da mistura do material genético de dois indivíduos, mas à questão da mutação que ocorre, que aparece Feio. Pois é, eu botei não. Ocorre a variabilidade genética, ou seja, os indivíduos descendentes são Isso porque Deus, né, Teté? idênticos. Isso. Tia, é tanta preguiça que ela tá só rabiscando assim. Não. Tá, vamos lá. Vai ler? Não, a minha letra é deitada, ela é assim. Apesar de não ser uma reprodução com troca de gametas, né? Mas ocorre a variabilidade genética sim. Porque esse material genético que está sendo que vai ocorrer aí, vai ser um material genético que vai ocorrer mutação nele. Mas vai ocorrer uma variabilidade genética. Minha letra ainda é horrível. Segunda Não ocorre variabilidade genética, seja, os indivíduos descendentes são idênticos. A reprodução assexuada das plantas é muito utilizada na floricultura. Um processo bastante conhecido consiste na associação de duas partes de plantas diferentes, uma com sistema radicular, que garante a nutrição mineral, e a outra com as características que se pretende reproduzir, a qual frutificará e será responsável pela fotossíntese. Que nome recebe a técnica em que se coloca um fragmento de uma planta sobre ele se une e passa a Enxerto. Essa técnica Enxerto. se chama de enxerto. Calma aí, tia, rapidinho, que eu tô procurando um negócio aqui no meu quarto. Essa técnica se chama de enxertir. Essa técnica? técnica. Terceira questão. O caso o agricultor prefere uma lavoura com várias cópias genéticas idênticas da mesma espécie de planta, como ele deve proceder? Ele deverá proceder com que haja fecundação sempre entre a mesma espécie da planta para garantir as novas plantas dessa espécie desejada. Ok. Coloquei a mesma coisa que o Gabriel, praticamente. Ele deve... Para que ele possa ter várias cópias genéticas, ele vai ter que fazer um tipo de reprodução. Mas eu coloquei assim, ele deverá fazer com que haja fecundação sempre entre a mesma espécie de planta, para que elas sejam idênticas. Mas ele quer saber da variabilidade genética de várias cópias. Sempre a mesma espécie de planta. Ah, não, botei só até sempre a mesma espécie de planta. Então ele vai ter que pegar mudas de plantas, já que elas são cópias genéticas, ele vai ter que pegar várias mudas de planta. Então esse tipo de reprodução que ele vai utilizar vai ser a assexuada, que vai ser a propagação germinativa, onde ele vai fazer a fecundação de uma planta com a outra, para poder fazer a mistura, para ter essa variabilidade genética no material dele. Se ele colocar pegar mudas de cópias de genéticas iguais, ele não vai ter uma variabilidade genética. Certo? Certo. Qual é a diferença entre enxertia e a sua opinião? Se esse tipo de processo ele é vantajoso para o vegetal?
Professora, é enxertia e alporquia. Isso. A alporquia é um método de reprodução de plantas a partir de um galho de uma planta. E a enxertia? O enxertia é uma contribuição. Meu Deus, eu tenho que fazer caligrafia urgente. Maria Clara, Mel, Ana Lídia. Professora, Estão muito... Professora, posso falar a minha para ver se tá certo? eu queria falar a minha também. Tá, deixa A minha- o Luca falar aí. Na enxertia eu coloquei que essa técnica se baseia em implantar parte de um vegetal em outro da mesma espécie ou não. Aí na alporquia eu coloquei faz-se o anelamento, ou seja, retira-se a casca de uma região do galho, põe-se uma mistura de serragem e esterco no local anelado. Uhum. Isso. E essa aí, na tua opinião? Professora, Na minha Professora. opinião, eu coloquei que era enxertia. professora, A enxertia é uma contribuição entre as duas Eu coloquei alporquia, na minha opinião. professora, Coloquei enxertia. professora, Também botei enxertia. posso falar? Pode. Assim, tipo na laranja, é uma coisa meio fora, mas assim na laranja, quando ela faz o enxerto, ela fica tipo mais seca, só que ela fica mais doce. E Uhum. quando não tá com enxerto, ela fica tipo mais suculenta, só que menos doce. Sei. E aí você adquire essa característica aqui, O enxerto. ao enxerto, porque lembra Quando ela fica na questão anterior a gente viu que para a enxertia nós temos uma base, né? A base radicular, onde ela vai sugar os nutrientes, e vai ter a outra base que vai ser aquela que vai ser implantada lá naquele enxerto, que é onde vai crescer e que vai dar fruto. Então, quando ocorre essa questão na estaca, ela vai formar uma planta a partir de um galho, certo? E já na enxertia, não. Você vai enxertar um galho de uma outra planta em um cavalo, que é chamado assim, cavalo, e ela vai crescer. Só que aí, dependendo do cavalo, vai ter uma variabilidade na qualidade dele. Por exemplo, o fruto ser menos suco. Aí, quando você Desliga o áudio, internet. a laranja na estaca, ela vai crescer uma planta como se fosse uma planta normal. Vai ser gerada a partir de um galho de uma planta adulta. Aí ela vai ter a qualidade do fruto de uma laranja normal, com bastante suco, adocicado. Então, quando se faz a enxertia, algumas qualidades que você tem daquele fruto é perdida, como a doçura, a quantidade de caldo, como é o caso da laranja. Certo, Munan? Então tá. Certo. Aí ele diz que a enxertia é a implantação por parte de um vegetal em outro, para assim ter um desenvolvimento. Nessa técnica é feita em vegetais da mesma espécie ou não. A alporquia, no caso, é a retirada da casca da parte do galho e no lugar colocada uma mistura de serragem e esterco cobrindo com plástico. Aí é necessário esperar a formação de raízes, retirá-la e fazer uma nova muda e colocar no solo. E a mais vantajosa para essa questão, em questão de qualidade de fruto, vai ser a alporquia. Certo? Próxima questão. Quais as desvantagens de uma espécie que se desenvolve de maneira assexuada? Eu coloquei que, por serem praticamente cópias do seu ancestral, eles não são capazes de apresentar uma herança genética diferente, a não ser sofram alguma mutação. Isso. Eu botei a mesma que o Luca. Eu coloquei que eles têm. Mesma do Luca. Assexuada. Mesma coisa do Luca. Eu coloquei que com a reprodução assexuada eles não têm mudança genética e que eles demoram. Todo mundo colocou mesmo que o meu? Ok. Tá no livro. Eu sei. Professora, Diga. eu botei a baixa variabilidade genética. Também.
A questão da variabilidade genética vai ser muito baixa aí. Porque todos os descendentes seriam iguais, né? Também. Ele diz que é uma desvantagem porque a sua herança genética não é diferente, já que são praticamente cópias uma das outras, só sofrendo modificação algum tipo de mutação. Aí, por isso, uma adaptação às novas condições de seu hábitat é uma dificuldade a ser superada, ou seja, esses indivíduos que se reproduzem por reprodução assexuada, eles não conseguem se adaptar. No caso, se ocorrer uma mudança. tia, a desvantagem é porque se eles forem mudar de habitat, eles não vão conseguir, tipo, se estabelecer lá, né? Não vão conseguir se adaptar a essa mudança que eles vão ocorrer. Aí eles... então, tipo, dependente da planta, vai morrer na hora, né? Não vai durar muitos dias. Exatamente. É a questão das plantas que são cultivadas em floricultura. A maioria delas que vem para a nossa região são a maioria de plantas da região sul, centro-oeste, que estão adaptadas com um clima. Quando elas trazem essas plantas para serem comercializadas aqui, elas passam um tempo e depois elas não suportam a questão da temperatura diferente. Aí acabam morrendo. Certo? Como as planárias... Professora, Diga, Munan. eu não acabei de copiar a quarta, que eu escrevi errado. Ah, tá. Tira print, Una, depois tu copia, é melhor. Ou depois você vê a aula lá no canal, que eu vou colocar ainda... Eu já tô acabando. Porque senão a gente Tem essas daí. vai perder o nosso tempo, que é muito pouco. Só entra no mesmo link depois, se acabar o tempo. O negócio é que era a próxima aula do outro professor. E eu tenho outra... Ah, tá. Diz aula do que depois? Eu acho que ninguém agendou nenhuma aula para hoje. Ninguém agendou nada, só se for o Michel que vai marcar de última hora. Então, vamos lá. Próxima questão. Como as planárias se reproduzem e explicam suas palavras? Poder reproduzir tanto de forma sexuada como de forma assexuada. Só isso? Minhas palavras. Posso falar, professora? Mas... Deixa eu jogar minha Professora, eu palavra. coloquei. Elas são hermafroditas, mas podem se reproduzir tanto de forma assexuada quanto sexuada, que a assexuada é a copulação e a sexuada Eu coloquei que elas se reproduzem por fragmentação, é quando ela é cortada ao meio, e eu só expliquei o resto da frase. A fragmentação é um tipo de reprodução assexuada. E brotamento Eu coloquei que elas têm um alto poder regenerativo. não, o brotamento é diferente. Pois então, Vamos lá, que é nós a temos fragmentação. minutos. Tá aí, 10 ó. minutos? Isso aí. 10 minutos? As planárias delas têm alto poder regenerativo, se reproduzem por fragmentação e algumas espécies podem surgir a partir de pedaços do seu genitor. Ok? Igual a senhora. Sim. O que acontece com a reprodução das abelhas por partenogênese? Professora, eu não sei se está certo, mas no meu eu coloquei o embrião se... Égua? Quem tá falando? Ovo sem... O Luca tá falando, Stephanie, calma aí. Não respeito não, deixa ela. Eu coloquei, professora, que o embrião se desenvolve a partir de um óvulo, ou seja, não há fecundação. Eu botei a mesma coisa aqui. Posso falar? Já. É uma reprodução em que o embrião se desenvolve de um óvulo sem a ocorrência da fecundação. Na partenogênese. Mas ela tem na partenogênese, é só um tipo de reprodução que acontece? Não. Quais são? São os dois ao mesmo tempo? Sim.
Então vamos lá. É o tipo de reprodução que não há fecundação e o embrião irá se desenvolver a partir de um óvulo. Nas abelhas vai ocorrer em que as fêmeas vão produzir óvulos que poderão ser ou não fecundados pelos machos. E se forem fecundados, elas vão só originar fêmeas e os não fecundados serão originados machos, que são os zangão. Certo? Tá ouvindo bem, Eduardo? Só vi uma rainha se comer. Sim, só vi uma rainha se comer mel real. Caramba, o Eduardo A voz do Eduardo tá muito bugada. Tá falhando o áudio dele. Então vamos para a próxima. Quais as vantagens de uma espécie que se desenvolve de maneira assexuada? A sua vantagem é o perpetuamento da espécie, pois como a reprodução é rápida, as suas características se mantêm inalteradas ao longo do tempo. Isso. Alguém fez diferente? Eu coloquei o dele, só que resumido. Tipo, mantém as características dos seus ancestrais que nunca será alterada pelo tempo. É o João Gabriel, é? O João Gabriel falou primeiro, eu falei depois. Professora, Diga. eu coloquei não necessita de outros organismos para sobreviverem. Também. É outra vantagem. Mas a vantagem mesmo principal é que suas características são inalteradas ao longo do tempo. A rapidez no processo e a quantidade de indivíduos gerados também é um fator que vai ressaltar essa vantagem da reprodução assexuada. Eu botei isso, quase. Vai lá na atividade do livro na página 90. Não, tia, falta 8. Ah, não, essa é a 8. Muito bem das meninas, Maria Clara, Mel, Anali, Arielle, estão muito caladinhas aí. Eu tô escutando. Eu também tô falando. Elas nunca falaram nenhuma aula. Eu tô acordado. Tô vendo a Stephanie, o Luca, o João Gabriel, o Munan, participando da aula. De O demais, Eduardo tá acordado. Eu falo um pouquinho, O Eduardo tá acordado. João O Gabriel, Eduardo Eduardo. assim, eu tô acordado. então vamos lá. A reprodução sexuada das angiospermas, temos o envolvimento da flor como órgão reprodutor. E observa-se que a presença do androceu e do gineceu. Pesquise e escreva o que são essas estruturas. Professora, O androceu e o gineceu. são estruturas reprodutivas. O androceu é uma porção masculina e o ginoceu é uma porção feminina, que podemos encontrar nas flores e também flores hermafroditas. Isso, muito bem. Eu Professora, coloquei androceu, o conjunto dos órgãos masculinos das flores, os estrumes e no gineceu, órgão feminino das flores. Ok. Eu botei a mesma coisa que o João Gabriel. Coloquei quase a mesma coisa, professor. professora, Vai, Faço a mesma coisa do. Eu botei a mesma coisa do. eu coloquei assim, o androceu, conjunto dos órgãos masculinos da flor, os Sim. estames, e o gineceu, órgão feminino das flores formado por um ou mais pistilos, que E se constituem de ovários, estilete e estigma. isso, muito bem, Munan. A resposta do Munan está exatamente como a que deveria estar no livro, mas os do demais também está correto, viu? Se quiserem acrescentar alguma coisa na sua resposta para melhorar, mas a resposta está correta também, certo? Certo. Certo. Eloá, olha aqui rapidinho. Alguma dúvida, Eloá? Oi. Não, Não, tudo ok? Então vamos tudo continuar. aqui. O que foi, Stephanie? Ainda aqui, enquanto. Não. Olha. Página Tadinha. 97,98. Ela tem muito. Tamo indo. Bora lá, página 97,98, dia 22 de maio. É que a senhora tem a data gravada, né? Mas Claro. Eu tenho 15. é uma organização. Bora lá. Primeira questão da atividade do livro, página 97. Existem diferentes técnicas de propagação assexuada de angiosperma.
Cite as técnicas que você aprendeu fazendo uma breve descrição. Professora, eu coloquei assim. Se baseia em implantar a partir de um Eduardo, tua voz tá outro bugando da muito, mesma Dudu. espécie. Eduardo, desiste. Ah, não, tua voz tá bugando muito. Ah, não, tua voz tá bugando Escreve no muito. chat que é mais fácil. Professor, Posso falar a minha? Depois do Munan? professora, deixa eu falar. Munan quer falar. Eu coloquei gisiparidade, esporulação, gemiparidade ou brotamento, estrobilação, regeneração, propagação vegetativa. Ok. Alguém fez diferente? Não. Peraí. Nós vamos Ah, ter eu fiz. Eu coloquei que a enxertia se baseia em implantar parte de um vegetal. isso. Temos a alporquia e o enxerto. Só que eu não entendi essa questão porque ela tem a mesma pergunta da primeira página lá. Uhum. Aí eu coloquei isso, mas eu fiquei com medo de estar errado. A diferença é que ele quer que você cite essas técnicas da propagação assexuada, entendeu? Ah, tá. Tá. Pode continuar? Agora que nós temos só 2 minutinhos. Alguns seres vivos se reproduzem de forma bastante eficiente. Quando falamos de multiplicação de espécies, porém, esse processo de reprodução traz algumas desvantagens. Em relação ao processo de reprodução com troca ou união de material genético, descreva os principais processos de reprodução assexuada. Eu fiz. Eu posso falar, tia? Eu também fiz. Professora, Eu fiz, professora. Não, só uma pergunta, rapidinho. Eu fiz. deixa eu falar. Eu fiz. Uma Eu pergunta. coloquei gisiparidade, Peraí, rapidinho, esporulação, deixa eu só fazer uma pergunta. gemiparidade ou Deixa brotamento, eu falar. estrobilação, regeneração, propagação vegetativa. Quem é que quer fazer? Professora, eu quero fazer só uma pergunta. Era pra, tipo, colocar o que eles são, tipo, uma delas, aí eu dou um exemplo, daí eu faço a outra e dou um exemplo de como é? Não, só Eu colo- Professora, eu coloquei o nome da reprodução, eu expliquei um pouco, depois eu falei de Eu também. Isso, Não, mas não, só botou o nome. como é Eu coloquei. Eu fiz Eu assim fiz que também. nem Eloá. Eu coloquei divisão binária. reprodução, os principais processos que ocorrem nela, fazer uma descrição. Olha Eu só, coloquei divisão binária. Cópias exatas do ser que se originou. Né? Posso falar? Todos os processos de reprodução assexuada. Nós temos só 1 minuto. Ô, tia, eu coloquei divisão binária, exportação, brotamento, fragmentação, partenogênese. Os exemplos que eu citei. Eu coloquei o mesmo que ela colocou, só que eu coloquei um exemplozinho na frente. Isso, Esses são os principais. exatamente. Não, peraí. Eu coloquei divisão binária, brotamento, fragmentação, estruturação e partogênese, na verdade. Então, a gente Foi vai todos esses que o Luca falou também. aqui, ó. Eita, droga. E uma linha de exemplos. Tem que colocar. A Tem letra é grande demais para fazer isso. Não, fiz com a letra bem pequenininha, porque senão nem ia caber.